vocês? Bem, seja bem-vindo, né, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com alguns problemas, né? O tema da nossa aula é Problematizando com a Matemática. O que você vai precisar aí para a nossa aula de hoje? Ó? Você vai precisar de caderno, lápis, caneta, borracha, régua e calculadora, tá? Calculadora não é obrigatório, mas se você tiver, vai ajudar em alguns cálculos. Vou dar um tempinho para você separar esse material, registrar lá no seu caderno a data de hoje, a aula de matemática, e a gente já volta. Então vamos lá para a nossa primeira proposta do dia. Sônia recebia um salário de R$ 1.200 e teve um aumento de 5% no mês de janeiro e outro aumento de 10% no mês seguinte. Como você calcularia a taxa total do aumento que Sônia recebeu nesses 2 meses? Será que devemos somar as duas taxas do aumento? Ou será que a gente calcula separado, primeiro os 5% e depois os 10%? Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa proposta. Anote os dados principais, ó, o valor, a porcentagem, os percentuais de aumento, e a gente já volta para estudar aí a sua estratégia. E aí, conseguiu elaborar a sua estratégia? Vamos conferir então. Se eu calcular os 5%, vamos calcular primeiro os 5 e depois os 10. Bem, calculando os 5%, R$ 1.200 mais 5% de 1.200. Bem, se eu for calcular os 5% de 1.200, a gente pode pensar nos 10% de 1.200. É como se eu dividisse aí o 1.200 em 10 parcelas. Uma delas vai dar R$ 120, mas eu não quero 10%, eu quero 5%. Então, qual que é a metade? Né? Porque o 5 é metade de 10. Então, qual que é a metade de 120? Seria R$ 60.
Então, somando 1.200 mais 60, R$ 1.260. Isso o aumento que ela teve em referência aos 5%, tá? Mas agora ela já tem um valor de 1.260 que ela está recebendo desde janeiro. E no mês seguinte, ou seja, no mês de fevereiro, ela recebeu outro aumento de 10%. Então, a gente vai calcular os 10% em cima do 1.260 e não em cima dos 1.200, certo? Então, 1.260 mais 10% de 1.260. 10% de 1.260 é a mesma coisa que eu dividir o 1.260 em 10 partes iguais. Uma dessas partes é 126, ok? Então, 1.260 mais 126 vai resultar R$ 1.386 que ela vai passar a receber a partir do segundo aumento que ela teve aí de 10%. Agora, vamos verificar se a gente fosse calcular os 15%, se a gente fosse somar os 5% mais 10% e calcular direto. Será que daria o mesmo valor? Vamos conferir lá. 15%. 1.200 mais 15% dos 1.200. 15% de 1.200 dá R$ 180, tá? Se eu calcular os 10% de 1.200, a gente já sabe que é 120. Mais 60, que é referente aos 5%, R$ 180, ok? Então, 1.200 mais 180, ela vai receber a partir do segundo aumento, R$ 1.380. Então, aí, ó, há uma diferença, né? De 1.386 para 1.380. Então, será que vale a pena eu somar as taxas e calcular o valor? Ou será que eu tenho que calcular o valor separadamente? E nesse caso, eu tenho que calcular o valor separadamente, porque senão eu desconsidero esse aumento que ela teve aqui. Eu vou calcular o percentual sobre o aumento que ela já teve no primeiro mês. Aqui não, aqui eu estou calculando o aumento só referente aos 1.200. Né? Então, por isso que deu essa diferença aí, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda proposta do dia. Os números abaixo, eles estão dispostos em uma sequência lógica. Então, vamos observar quais são esses números. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 5, 8, 13, x, y, 55, 89 e a sequência continua. Nesse caso, pode-se afirmar que y menos x é igual a... Eu vou dar um tempinho para você pensar qual que é a lógica dessa sequência. Tá? Qual a operação que está acontecendo, às vezes entre o antecessor e o sucessor do número, qual a operação que você pode observar, ou lei de formação, né? Qual que é a regra que acontece para todos os números dessa sequência, de modo que eu possa aplicar ela de forma geral. Tá? Conseguindo fazer isso, eu vou descobrir aí o valor de x e de y, bem como a sua subtração. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
aí, conseguiu pensar qual é a regra que estabelece essa sequência? Bem, vamos tentar aí observar o seguinte quadro. Tabular talvez fique mais fácil da gente poder visualizar o que está acontecendo aí de uma sequência para outra. Então, na primeira aqui, ó, tô indo de 1 para chegar no 2, que é o próximo número. 1 foi para 1 e depois o 1 foi para 2 na sequência. O que acontece do 1 para ir para 2? Eu adicionei 1 ao anterior. Agora na próxima, eu tô indo de 2 para 3. O que eu fiz aqui? Eu adicionei 2 ao número 1. Aqui eu adicionei 2 mais 3. Ou seja, esse mais esse. Aqui, 3 mais 5, que está me resultando no 8. Aqui, 5 mais 8, que me resultou no 13. E aqui, que número que vai ser, então, o valor do x, né? Estou somando 8 com 13. Então, 13 mais 8 vai me resultar no valor do x. E dando sequência nesse valor do x, basta eu somar o 13 com esse valor do x, que eu vou descobrir o y. Tendo esses dois valores, eu vou poder fazer a minha resolução. Então, o x é igual a 21. Por que é 21? Porque 13 mais 8 me resulta no 21. O y vai ser o quê? O 13 mais o x, ou seja, o 13 mais o 21. Então, o y ele é igual a 34, tá? O x, a gente já tinha o valor aqui, né, 21. Então, fazendo essa diferença, 34 menos 21, o resultado vai ser 13, a diferença entre o x e o y. E aí, você chegou nesse resultado? Conseguiu estabelecer aí a lei de formação dessa sequência? Ok, então vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 3. Emily colocou um quadro em seu quarto contendo uma criptografia para lembrar de uma senha muito importante, a senha da sua conta bancária. Esta senha é composta por 4 dígitos. O quadro está representado no esquema com a seguinte informação: as estrelas mostrarão o caminho. Bem, vamos observar então o quadro. Está aqui o quadro, né, em que ela utiliza como criptografia, né, para saber a senha dela do banco. Com base nestas informações, qual é a senha da conta bancária de Emily? Então aqui, ó, nesse quadro, a gente tem que observar qual é a ordem ou qual é a sequência que a gente pode estabelecer de modo a encontrar dentre essas opções a senha da Emily. Vou dar um tempinho aí para você analisar bem esse quadro e conseguir estabelecer uma sequência lógica. A gente já volta.
E aí, conseguiu verificar qual que é a lógica? Você pensou numa sequência numérica? Se eu pensar numa sequência numérica, um número está faltando aí, né? A quantidade de estrelas, ou 2 estrelas estão faltando. Então, se eu pensar tanto na ordem decrescente como na ordem crescente, vai me faltar aí a quantidade de 2 estrelas. Então, o que eu tenho aqui como relação lógica? Observe que cada letra da inicial amor, bondade, carinho e doação. Estão observando que ela é uma sequência de letras conforme a ordem do alfabeto? Então, eu tenho a sequência A, B, C, D. Essa vai ser a sequência numérica da senha da Emily. 4, 3, 5 e 1. Tá? Observando as iniciais de cada palavra ali. Então, a gente coloca as letras em ordem crescente, né, do alfabeto. A, B, C, D. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Proposta de número 4. Dona Maria lavou as camisas de futebol de seu neto Carlinhos e vai colocá-las para secar da seguinte forma. Cada camisa é presa por 2 pregadores e cada camisa é ligada à seguinte por um pregador. É mais ou menos como está nessa imagem, ó. Quando eu tenho 2 camisas, uma lado a lado, eu coloco um pregador, tá? Então, um pregador segura 2 pontas de camisa, tá? Então, a questão para essa proposta é a seguinte: quantos pregadores Dona Maria usará para pendurar 3 camisas? E quantos pregadores ela usará para pendurar 5 camisas? E para 11 camisas, quantos serão os pregadores? Então, observe que vai ter aí uma sequência, tá? Você não vai precisar ficar calculando ou desenhando camisa por camisa, tá? Vai chegar em um momento que talvez você observe aí e você conclua a sua sequência, qual é o padrão que está acontecendo, tá bom? Vou dar um tempo aí para você elaborar a sua estratégia e a gente já volta.
Então, e aí, conseguiu estabelecer o padrão dessa sequência? Então, vamos ali, como feito no anterior, tabular esses dados. Ó. Então, para uma camisa, 2, 3, 4, 5, 11 camisas. Para uma camisa, ela utiliza 2 pregadores. Para 2 camisas, ela vai utilizar mais um pregador, tá? Porque ela vai utilizar apenas no extremo da outra para pendurar outras 2. Então, ela utiliza 2 pregadores. Para 3 camisas, ela utiliza 4 pregadores. Para 4, ela vai utilizar 5. Para 5, ela vai utilizar 6. O que a gente já pode observar aqui? Que sempre aumenta em relação a uma quantidade de pregadores. Então, se eu tenho 5 camisas, vai ser 5 mais 1 a quantidade de pregadores, ok? E aí, para 11 camisas, eu vou fazer da mesma sequência. Então, eu vou aumentar uma quantidade de pregadores para finalizar a quantidade de pregadores aí que ela vai utilizar para prender as 11 camisas, que no total de 12 pregadores. Então, respondendo o questionamento ali, ó, quantos pregadores Dona Maria usará para pendurar 3 camisas? Ela utilizará 4 pregadores. Quantos pregadores Dona Maria usará para pendurar 5 camisas? Ela vai utilizar 6 pregadores. E para 11 camisas, quantos pregadores? Vão ser 12 pregadores, ok? E aí, você chegou nessa solução também? Então, vamos para a nossa próxima proposta. É uma situação bem parecida ainda com essa lavagem aí das camisas, ó. Proposta 5. E se as 11 camisas que Dona Maria irá lavar estivessem dispostas como mostra a figura ao lado? Então, tá aqui, ó. Agora a disposição tá um pouco diferente. Para cada camisa, ela está utilizando aí 2 grampos, 2 pregadores, tá? Quantos grampos ela usaria para 1, 2, 3 e 11 camisas? E aí, qual será a estratégia para a gente descobrir qual é a quantidade de grampos ou pregadores que ela vai utilizar aí para essa quantidade solicitada de camisas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí na estratégia, a gente já volta.
Então, vamos lá também tabular os nossos dados para ficar mais fácil da gente visualizar? Então, ó, para uma camisa ela está usando 2 pregadores. Para 2 camisas ela vai utilizar mais 2 pregadores, o total de 4 pregadores. Para 3 camisas vai somar mais 2 pregadores, então 6. 4, 8, 5, 10. O que está acontecendo aqui, ó? Do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 3 para o 6, do 4 para o 8, do 5 para o 10. Você já conseguiu observar aí uma relação? A relação que existe aí, ó, é a relação do dobro. Ou seja, o dobro de 1, 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 3, 6, o dobro de 4, 8, de 5, 10. Então, para 11 camisas, o dobro de 11 vão ser 22 pregadores. Sem eu precisar ficar desenhando as 11 camisas aí para chegar na conclusão dos 22 pregadores, certo? Então tá aqui, ó, o que ela pediu: para uma camisa, 2 pregadores, para 2, 4, para 3, 6 e para 11, 22 pregadores, ok? Então vamos lá para a nossa próxima proposta. Os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são distribuídos em uma tabela 3x3. O que significa uma tabela 3x3? Que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. A gente já vai ter representação dessa tabela ali. De modo que a soma dos elementos da segunda linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da primeira linha. Então, a segunda linha é 6 unidades a mais do que o da primeira linha. E a soma dos elementos da terceira linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da segunda linha. Então, a terceira é 6 unidades maior que a segunda, ok? Então, sabendo disso, o valor do produto entre x e y é igual a... Então, vamos observar como é que estão dispostos aí esse x e esse y que ele está perguntando no enunciado. Então, aqui, ó, eu tenho o meu quadro, minha tabela, né? Aqui, na verdade, eu posso denominar como um quadro porque são as linhas fechadas, tá? Então, é um quadro 3x3, ou seja, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, tá? E eu tenho aqui alguns números já dispostos e outros que eu preciso descobrir quais são esses números, que estão representados pela letra W, V, X, Y, Z e U, tá? Só que a disposição desses números, lembrando que é do número 1 até o número 9, ele está estabelecido por uma regra. Qual é a regra? Que a soma dos elementos dessa linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos dessa primeira linha. A soma dos elementos da terceira linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da segunda linha, tá? Essa é a regra que está sendo estabelecida. Então, tente distribuir aí esses valores de 1 a 9, né, os números aí de 1 a 9, para conseguir estabelecer essa relação de 6 a mais aqui e 6 a mais na terceira linha. E a gente já volta com a nossa solução.
Então vamos lá, observando que a soma desses algarismos vai me dar a soma total que vai estar nesse quadro aqui, tá? Então cada letra aqui está representando um número, certo? Então se eu somar todos os números que estão nesse quadro, fica mais fácil de distribuir para as linhas, né? Porque as linhas está se referindo à soma dos elementos das linhas. Então vamos observar lá na nossa resolução, ó. Se eu somar todos os números, ó, de 1 a 9, tá? Eu vou ter o valor de 45. Bem, 45 é a soma total dos elementos ali nesse quadro. Então, se eu dividir isso dali para 3 linhas, eu vou ter uma soma de 15 para cada linha, certo? Mas a distribuição não está sendo feita igual. Por quê? Porque essa linha do meio tem 6 unidades a mais que a primeira linha. E essa terceira linha tem 6 unidades a mais que a linha do meio. Então, vamos observar lá a primeira situação, ó. A soma da primeira linha tem 6 unidades a menos do que a segunda linha. Então, se aqui tem 15 menos 6, vai me dar 9 na primeira linha. Okay? Então, eu já sei que a soma da primeira linha tem que ser 9. Agora, observando a terceira, ó. A soma da terceira linha tem 6 unidades a mais que a do meio. Se a do meio tem 15, a mais vai ser 21. Então, aí agora já está distribuída a quantidade para cada linha. Então, na primeira linha a soma tem que ser 9, na segunda 15 e na terceira 21. Somando 21 mais 9 mais 15 vai me resultar nesses 45 ali. Tá? Agora, sabendo a soma de cada linha, fica mais fácil de distribuir os valores de modo que respeite aí essa regra de formação que o enunciado estabeleceu. Então, vamos lá, ó. Então, era 15, 15, 15, né? Foi substituído por 9 e por 21.
tá? Então, não está dividido de maneira proporcional, né? Então, agora vamos tentar encaixar esses valores em cada uma dessas letras. Eu vou riscar já os números que já estão aqui, né, escritos, ó, 1, 4 e 9. Né? Esses eu não posso utilizar mais, certo? Agora eu tenho que trabalhar só com os restantes ali. Então, primeiro, ó, vamos riscar o 6 para preencher o dado. E vamos riscar aí o 2 para preencher no lugar do V. Então, 6 mais 2 dá 8, mais 1 dá 9. Essa é uma possibilidade. Posso ter outras? Posso. Tá? Eu posso colocar 8 e 1 eu não posso porque o 1 já foi usado. Né? Eu posso somar 7 com 2 dá 9. Então, não dá porque 9 mais 1 vai me dar 10. Então, não ia me dar soma 9. Eu posso somar 5 com 3. 5 e 3 dá 8, mais 1 dá 9. Tá? Mas vamos trabalhar com esses valores porque pode ser que eu precise desse 5 e desse 3 em outro momento aqui, que vai poder utilizar só o 5 e o 3, não posso utilizar outro número, tá? Então agora vamos ali, ó, riscar o 8 e o 3, ó. O Y ficou 3 e o X 8. 8 mais 3, 11, mais 4, 15, certo? Então aqui a soma fecha 15 também. Agora eu preciso fechar 21 nessa daqui, tá? Vamos ver se os números que me restam vai dar 21. Então me resta aqui o 7 e o 5. Então eu tenho ali, ó, pro Z 5 e 7. Então 5 mais 7 mais 9 me resulta em 21, tá? Então o que que acontece, ó? Esses números que foram substituídos, né, pelas letras, são os números que têm que estar nessa ordem para obedecer a regra de formação que o enunciado propôs, tá? Então, por isso que às vezes a gente vai ficar manipulando esses números, né, de modo a encaixar todos eles para estabelecer essa relação aí, tá? Mas o enunciado, ele pediu o produto de x com y, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente retomar o que foi pedido, solicitado no enunciado. E o enunciado pediu o produto de x com y. O x é 8, o y é 3, produto de 8 com 3, 24, ok? Então, a minha resposta final para essa situação é 24. Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Proposta de número 7. Karine gosta muito de matemática. Quando perguntam a sua idade, veja o que ela responde. Minha idade é a soma dos algarismos do maior múltiplo de 16, composto por 2 algarismos. Então, ela está falando que a idade dela é a soma dos algarismos. E esses 2 algarismos é o maior múltiplo de 16, tá? O maior múltiplo de 16 com 2 algarismos, tá? Porque eu tenho infinitos múltiplos de 16, né? Começando lá do 0, 1, 2, 0 vezes 16, 0. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 16, 32. E assim por diante, ok? Qual é, então, a idade de Karine? Então, vamos resolver essa juntos, ó. Na nossa resolução, né, aqui novamente está a informação que ela passou. Então, quais são os múltiplos de 16? Ó? 0, 16, 32, 48. Ó. 0 vezes 16 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 3, 48. E assim sucessivamente. Só que ela está falando que esse é um múltiplo de 16 composto por 2 algarismos. O maior múltiplo de 16 composto por 2 algarismos. Então, qual que é o maior múltiplo de 16 compostos por 2 algarismos? É o 96, tá? Então, ó, o maior múltiplo de 16 com 2 algarismos é o número 96, porque o seguinte já é 3 algarismos. Então, não serve aí para a ideia que ela apresentou. Então, 96, vou somar os algarismos. Então, 9 mais 6, a idade dela vai ser 15. Então, qual a idade de Karine? 15 anos. Certo? Então, é importante a gente interpretar o que ela está falando ali, o enunciado, tá? E daí, interpretando o enunciado, a gente vai desenhando as nossas possibilidades, as nossas hipóteses, ok? Então, que tal você também pensar aí numa estratégia de elaborar a sua idade desse modo como a Karine fez? O que você acha? Bem, então, a nossa aula de hoje termina aqui, né? Espero que você tenha gostado das soluções de problemas, resoluções, lógica, que é um tipo de situação que mexe muito aí com o nosso
raciocínio, né? Movimenta bastante o nosso raciocínio, porque existem várias estratégias para a gente conseguir chegar na mesma solução, tá? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima!